Bom dia. Bom dia. Eu a caminho para cá, eu ouvi salmos, hinos e cânticos espirituais. A quem vocês estavam adorando? A quem vocês estavam louvando? A Jesus? Ah, eu conheço Jesus. Jesus é meu amigo. Jesus, o meu mestre, o meu Senhor, meu Salvador. Meu nome é Simão. Na minha infância, eu era mais conhecido como Simeão Bar Jonas. Para vocês, gentios, mais fácil, Simão, o filho de Jonas, João. E aqui estou eu, agora, entre vocês. A minha história é longa com Jesus. Eu lembro de momentos impressionantes. Mas deixe-me contar a história desde o início. Desde que eu conheci o meu Senhor. Começou tudo com meu irmão André. André, ele era discípulo de um tal de João Batista. E André, ele foi certa vez com outro discípulo do João e foi escutar a mensagem. E eu fiquei intrigado, eu fiquei curioso sobre esse homem que estava discipulando o meu irmão. Fiquei intrigado com a mensagem de arrependimento do Batista. Certo dia, André e esse outro discípulo foram ouvi-lo. Disseram que enquanto estavam lá, o Batista apontou para uma figura e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. E André passou o resto do dia lá com aquele senhor. Ao chegar em casa, naquela tardezinha, ele chegou correndo para mim. Ele disse: Simão, Simão, eu conheci o Messias. Messias? Tem certeza? Estamos esperando há tantos anos o Messias. Não pode ser o Messias em si. Venha conhecer, Simão. Venha comigo. Eu fui com ele. Eu tinha muitas interrogações. Eu queria perguntar muito. Mas aquela pessoa não me permitiu falar de início. Ele olhou para mim. Ele disse: Você é Simão, filho de João. Mas será chamado de Cefas. Como assim? Cefas? Ele falava aramaico. Cefas é pedra. Uma pedra. Eu sei que eu sou durão, mas por que pedra? E vocês, gentios, desde então me chamaram de Pedro. Sim, eu sou Simão Pedro. Eu lembro daquele dia como se fosse ontem. Aqueles primeiros momentos com Jesus. O dia que ele me chamou para ser um discípulo dele. Foi lá na Galiléia. Pois eu sou um simples pescador. A minha cidade natal é lá em Betsaida. E é por isso que vocês acham que eu sou nordestino. Por causa do meu sotaque. Do Nordeste, do Mar da Galiléia. Mas eu também moro em outro canto. Eu passei a morar em Cafarnaum, a uns 5 quilômetros de Betsaida. Ainda tenho uma casa lá, mas faz muito tempo que eu não deito a minha cabeça naquela casa. Tudo por conta deste homem, o Messias. O nome dele, Jesus. A quem vocês estão cantando agora. Vocês conhecem Jesus. No hebraico, Yeshua. Josué. Jesus. E ele se tornou o meu mestre. O meu Senhor.
Eu lembro os dias que nós estávamos juntos. E eu, um simples homem pescador, eu não falava bem. Mas ele me apontou como um dos seus melhores amigos. Eu e Tiago e João, nós andávamos mais próximos a Jesus. Tinha os outros 9 também, que eram discípulos imediatos dele. Mas costumávamos andar com um grupo de até 70 pessoas, às vezes. Enquanto Jesus ia crescendo no seu ministério, e nós o acompanhando, eu lembro as palavras do Senhor. Nós começamos na região da Galileia. E lá no lado leste da Galileia, onde tem as colinas altas subindo, ele começou a pregar e juntou-se uma grande multidão. Tendo tantas pessoas, ele juntou os seus discípulos, eu incluso. Ele começou a mensagem que ficou na minha mente para sempre. Nunca me esquecerei das palavras de Jesus. Uma mensagem que ficou conhecida como a mensagem das bem-aventuranças. Alguns chamam a mensagem do monte, porque foi lá que ele entregou. E ao escutar aquelas palavras, palavra por palavra, eu fiquei avaliando a minha vida. Ele nos deu várias qualidades que deveriam ser parte de um discípulo dele. E cada qualidade, com cada um, ele diz: bem-aventurado aquele que é, aquele que tem isso, aquele que é assim. Bem-aventurado. Quer dizer, feliz aquele que é assim. E com cada qualidade que ele colocava diante de nós, ele dizia que tinha um benefício que vinha junto. Pois serão, ou passarão até, ou serão. E eu ouvi atônito as palavras de Jesus. Mas ao mesmo tempo, durante a minha vida toda, durante esses 30 anos que já passaram, desde que eu conheci Jesus, eu fico avaliando a minha vida diante daquela mensagem. Primeira palavra que ele falou: bem-aventurados os pobres de espírito, pois herdarão o reino dos céus. Pobres de espírito. Eu sou o primeiro a dizer que eu não tenho nada diante desse Senhor Jesus. Eu sou um homem simples, eu sou um homem duro, eu sou um homem sanguíneo, eu sou um homem que enfia o pé na boca às vezes, eu falo o que eu não quero e não falo o que eu entendo falar. Eu não sou um bom homem, e sim eu sou pobre de espírito. Mas sabe uma coisa? Às vezes eu esqueço esse fato. Isso foi no início do ministério de Jesus, mas eu lembro, naquela última noite em que nós ceamos com Jesus, a última ceia antes da morte dele, sabe o que é que Pedro estava fazendo? Eu estava discutindo com os outros que era ou seria o primeiro no reino de Deus. Nós, discípulos, pobres de espírito, e Pedro argumentando com Tiago, com João, com Bartolomeu, com os outros, que eu seria o primeiro no reino. Que história é essa? E toda vez que eu escuto aquelas palavras, eu preciso reavaliar a minha vida e como eu estou com o meu mestre. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Parece que uma coisa puxou a outra. Não choro por engano, não choro por perda, não choro por causa de crise, não choro por causa de enchente na minha cidade, choro por causa do meu pecado.
Choro porque eu conheço o meu lado preto aqui. Bem-aventurados, felizes aqueles que choram por causa do seu pecado, pois serão consolados. Eu lembro várias vezes Jesus ter chorado. E o choro dele, em relação ao seu amigo Lázaro, foi impressionante. Não entendemos porque ele chorou, porque ele não foi, correu e restaurou o Lázaro daquela doença, em vez dele morrer. Mas ele tinha um plano maior. Mas o choro que eu lembro mais de Jesus era quando ele chorava pelos perdidos. E às vezes me falta isso. Quantas vezes eu tenho chorado pelo meu próprio pecado? Mas qual é a reação que me leva a pensar no pecado do mundo lá fora? Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados, felizes os mansos, pois deles será uma herança de terra. A terra será a sua herança. Manso. Manso parece fracasso. Manso ao ouvir parece alguém que é fraco. Eu não quero ser manso. Mas naquele dia, Jesus explicou as suas palavras. Disse: Cefas, tem nada a ver com você ser fraco. Não tem nada a ver com você ser um homem pacata. Tem tudo a ver com você demonstrar a sua força sob controle. É você saber controlar a sua força de tal modo que você ainda demonstra e manifesta graça para as outras pessoas. Eu fiquei pensando quantas vezes eu errei nisso. Quantas vezes eu não entendi. Eu pensava mais em mim. Eram meus pensamentos que saíam. No fim do seu ministério, Jesus estava falando coisas que não me deixavam muito à vontade. Ele falou: está chegando a hora em que eu vou sofrer e eu vou morrer. Não, Jesus. Não, isso não pode acontecer. Temos andado com você há quase 3 anos. Você não pode ficar sofrendo. Você não precisa. Você é o Messias. Você não vai morrer agora. E ele apontou o dedo para mim. Ele disse: para trás de mim, Satanás. Porque estes são os pensamentos de Satanás e de homens, e não os meus pensamentos. Força sob controle. Eu pensando mais os meus pensamentos, pensamentos egoístas. Eu não quero perder o meu mestre, não é hora dele morrer. Mas sem pensar no plano soberano do Senhor Jesus. Eu estava pensando somente no meu plano, não no dele. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados, felizes aqueles que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Não a minha justiça. Não o que eu acho que eu deveria ser. Não a justiça diante do pecado, mas uma justiça interna. Uma justiça que seja internada, não superficial.
Porque ao nosso redor, para todo canto, nós temos os fariseus, nós temos os líderes religiosos que querem aplicar a sua própria justiça sobre o povo. Eles levam a justiça e eles vivem pelas suas intenções e não se julgam pelas suas ações. Eu não posso viver pelas minhas intenções. Eu só posso ser julgado pelas minhas ações. Então, essa justiça que eu procuro é a justiça de Deus aplicada em nós, que vem gratuitamente quando aceito a Jesus. Eu sou eternamente grato por isso. Bem-aventurados os misericordiosos, pois receberão misericórdia. Eu lembro como se fosse ontem. Quantas vezes nós ajudamos os desabrigados, os que estavam com fome, os que não tinham nem um manto, alguma coisa para colocar. E quando eu aplico misericórdia para os outros, o que eu preciso fazer é reconhecer a necessidade e a graça de Deus já aplicada a mim. Eu não sei ser misericordioso por mim mesmo. Somente a graça de Deus pode me ensinar a sua misericórdia. E eu quero transbordar essa graça na vida de outras pessoas. Eu quero demonstrar essa mesma graça e misericórdia na vida de outras pessoas. Jesus mesmo ensinou sobre o bom samaritano e como nós podemos demonstrar para os necessitados misericórdia. Eu acho que o ensino maior de Jesus não foram as suas palavras, mas foi a sua ação. Foi como ele aplicou a misericórdia e fez isso diante dos nossos olhos. É que nós aprendemos. Eu lembro de ter pedido misericórdia a Deus. Foi depois de um longo dia. Havíamos de multiplicar pães. Na verdade, Jesus fez isso. Era só o jumentinho carregando os pães e os peixes e multiplicando. Lá perto da minha cidade natal de Betsaida, 5.000 homens, mais mulheres e crianças. E naquela noite, Jesus nos juntou e perto de uma fogueira, ele fez uma pergunta para nós discípulos. Já havia acalmado aquele dia, as pessoas foram para suas casas ou também estavam acampando. E naquela noite Jesus perguntou: quem dizem que eu sou? Alguns dos discípulos falaram, alguns dizem que é Elias, outros dizem que é outra pessoa, um dos profetas. Mas Jesus diz: quem dizem vocês que eu sou? Então, honestamente, meus amigos, eu só posso dizer que a resposta veio do Espírito agindo em mim. E não sairia normalmente da minha boca. Eu falei: tu és Cristo, o ungido de Deus. Certamente Jesus replicou: foi Deus que lhe deu essa palavra. Tu és o Cristo, ungido de Deus, o Messias. Foi um grande momento para mim. Eu não sou merecedor de nada disso, mas foi um grande momento que eu passei. E logo em seguida, Jesus saiu para orar. Ele queria um tempo sozinho. Ele costumava fazer isso no final de cada noite. E nós começamos a seguir para a nossa casa, Cafarnaum. Pegamos um barco
No meio da noite, nós, num barco lento, num barco pacífico, num barco tranquilo, surgiu uma tempestade. Em meio àquela tempestade, todos nós, pescadores, experientes, a gente achava que a gente ia morrer. De repente apareceu uma figura no mar. E todos achavam que era um fantasma. Fantasma, não acredita em fantasma. Mas tem uma figura em cima da água no mar. E as águas acalmaram. E ele nos chamou. Disse, não tenham medo. Sou eu, Jesus. Venham até mim. Mas Jesus, o Senhor está andando. Eu não sei. Eu não sei como. Mas eu saí do barco. E ao sair do barco, comecei a andar sobre as águas. Eu olhei para Jesus, enquanto eu fixava os olhos nele, eu conseguia andar sobre as águas. Mas no momento que eu olhei para trás, para os outros discípulos, misericórdia, Jesus! O momento que eu pedi misericórdia, e ele teve. Ele me agarrou e me pegou pelos braços, me levantou. Eu acho que foi uma das maiores lições para mim. Bem-aventurado, feliz o misericordioso, pois receberá misericórdia. E foi no ato que eu aprendi, não somente na palavra de Jesus. Bem-aventurado os limpos de coração, pois verão a face de Deus. Bem-aventurado os que são puros. Felizes aqueles que são limpos do coração, pois verão a Deus. A minha ideia de pureza era tão diferente. A minha ideia do que eu deveria ser não era o que Cristo manifestava. Eu tive que aprender nas situações duras. Tanta coisa aconteceu naquela última noite, naquela ceia com o Senhor Jesus Cristo. Mas talvez foi uma das maiores revelações naquela noite do meu pecado. Em um momento durante aquela ceia, depois que a gente estava argumentando quem seria o melhor no reino de Deus, ele começou a lavar os pés de todos os discípulos. E chegou em mim, eu disse, não, Senhor, jamais, sou eu que devo lavar os seus pés, jamais vai lavar os meus pés. E Jesus, com aquela mesma intensidade, ele olhou nos olhos, ele disse, Cefas, se não deixar-me lavar os seus pés, você não terá nada a ver comigo? Então, Senhor, lave meus pés, lave minha cabeça, meus ombros, lave meu corpo todo, me lave. Pedro, você não entendeu ainda. O meu conceito de pureza era uma coisa tão externalizada. E quando a gente fala em ser puro do coração, limpo do coração, é uma pureza interior. É algo que sai de dentro para fora. E as nossas ações, então, vão manifestar o que está dentro do coração. E o que nós falamos vai manifestar o que está dentro do nosso coração.
bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. O que é um pacificador? Será que eu, com a minha cabeça quente, eu posso ser um pacificador? E Jesus? Quem sou eu para avaliar Jesus? Mas eu lembro de Jesus no templo. Ele arrebentou com um chicote lá. Mas diferente de mim, aquilo foi uma ira santa contra pecado, não contra uma ofensa para mim. Eu mal entendia o que era ser um pacificador. Aquele que promove paz verdadeira. Aquele que vai muito além das suas palavras. Novamente, tem muitas pessoas que vivem pelas suas intenções. São promotores de paz e falam em paz. Mas não coloquem os seus pés e as suas mãos para a ação. E não promovem a paz através de ações. Eu aprendi com Jesus como exemplo. Eu quero ser essa pessoa. Eu andei com ele 3 anos. Eu quase certo que eu estava acertando. Sabe o que aconteceu? A gente estava no jardim de Getsemane. Jesus acabara de orar por nós. De repente, nós vimos tochas vindo ao nosso encontro. E os soldados do templo vindo com Judas. Judas, não pode ser Judas, um dos nossos, um traidor. E sabe, aquela ira levanta. Com a nossa raiva, a última coisa que está na minha mente é ser um pacificador. Sabe o que eu fiz? Eu peguei uma das espadas dos soldados. Eu cortei fora a orelha de um deles. Eu conheço o sujeito, o nome dele é Malco. Cortei a orelha de Malco. Um soldado do templo. E novamente, Jesus teve que mostrar para mim o que é ser pacificador. Ele pegou a orelha, colocou junto a cabeça de Malco e restaurou e curou. Eu fiquei lá de boca aberta. Todos nós espalhamos naquela noite e corremos, fugimos, deixamos Jesus. Eu que, na minha vingança, na minha justiça, eu achava que o Judas tinha feito errado. E agora somos todos nós, traindo Jesus, correndo dele. Enquanto levavam ele para o primeiro de vários tribunais. Talvez a última bem-aventurança de Jesus é o que mais me toca para a vida inteira, pelo menos até o fim da minha vida. Jesus falou deliberadamente: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. E já havia falado isso. Os primeiros, aquela porta de entrada, a primeira coisa que ele falou é: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles será o reino dos céus.
E agora, novamente, bem-aventurados são os que são perseguidos por causa da justiça. Deles será o reino dos céus. Fechou o cerco. E eu mal imaginava, aqueles anos atrás, no início do ministério de Jesus, o quanto isso me atingiu. Perseguido por causa da justiça. E naquela noite que Jesus foi traído, eu senti de perto o que é que seria o início de perseguição. Já havíamos sendo perseguidos pelos os fariseus, os saduceus, os líderes religiosos, mas sempre em conjunto. Mas naquela noite em que eu corri e fugi da presença de Jesus, eu queria estar acompanhando. Onde é que está Jesus? Eu fui seguindo a multidão e achei lá fora da casa do sumo sacerdote um agrupamento de pessoas ao lado de uma fogueira. Eu cheguei lá e eu querendo aquecer as mãos, querendo pelo menos ouvir alguma notícia sobre Jesus. E uma mulher olhou para mim. Ela disse: Você é um dos discípulos, não é? Um dos discípulos de Jesus. Não, mulher. Não sou eu. Que é isso? Me removi, fui para outro grupo de pessoas. E o outro homem chegou para mim. Eu conheço você. Eu já vi você andando com esse Jesus. Não, não sou eu. Eu me removi daquele grupo. Voltei para ele. Aquela mesma mulher me viu de novo. E pela terceira vez alguém me perguntou: Você não é um daqueles discípulos de Jesus? E pela terceira vez eu disse: Não, raios, mulher, não sou eu. Não sou eu. E naquele momento eu ouvi canto do galo. Me perdoe, Jesus. Não somente agora, mas quantas vezes eu te neguei. Isso parece a história da minha vida. Mas o Senhor continua derramando graça sobre mim. Eu não merecedor. O Senhor continua afirmando em mim que depende somente em Ti. Então me comprometi a pregar esse evangelho para o resto da minha vida. Apesar do sofrimento, apesar da perseguição, e já sentimos muito depois que Jesus morreu, e depois de 40 dias ele foi para o céu, para o encontro do Pai, e está ao lado direito do Pai hoje, intercedendo por mim e por vocês. Nós permanecemos aqui, com esperança, segurando firmes aquelas palavras de Jesus, as bem-aventuranças, as parábolas, as profecias realizadas já nele. Tudo isso dá uma esperança para mim, uma bendita esperança, que eu espero o dia em que ele retornará. Um dia que nós nos encontraremos no céu primeiro, e ele nos resgata numa grande ressurreição, e nós vamos partilhar das bodas do Cordeiro, e lá nós vamos desfrutar de bênçãos sem fim. Mas ele ainda tem um plano aqui.
e juntos com Jesus, viremos para reinar nessa terra. Eu lembro que Mateus ficou de recordar as palavras de Jesus. Eu não sei se ele fez isso. Eu não sei se vocês têm essa leitura. Mas se ele fez verdadeiramente, e vocês podem ler essas palavras de Jesus, faça, aplique, escute, use essas verdades no seu caminhar com Cristo, porque tem me abençoado muito. Apesar das minhas falhas, Ele também me deu muitos benefícios. Apesar das minhas falhas, Ele me deu grande responsabilidade, grandes feitos, até milagres pelas minhas mãos. Mas com privilégio vem grande responsabilidade. E nós andamos reconhecendo os benefícios, os privilégios, as bem-aventuranças de Deus. Mas que também temos um trabalho árduo, aplicando a nossa fé. E nós temos essa força, esse poder de Cristo que nos ajuda. Que Deus abençoe todos aqui, enquanto vocês lembram as palavras do nosso Mestre Jesus.